isso aí é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos aqueles a quem Deus chamar. Diga assim: o Espírito Santo é para mim e para os meus filhos. Telo e Adriana vão dizer: para os meus 5 filhos. O Espírito Santo é para toda a igreja. Amém? É para toda a igreja. E o pessoal, quando ouviu essa boa nova, essa boa notícia, disse: eu quero isso. E todos eles entregaram a vida a Jesus e tiveram uma experiência com Deus. Se a teoria da evolução realmente fosse um fato, até hoje, até os nossos dias, se teria animais em evolução. E não tem. E não tem. É por isso que a teoria da evolução é uma teoria, não é um fato. Porém, em cima dessa analogia, eu quero trazer algo para vocês. No livro de Atos, nós temos 27 citações acerca do Espírito Santo. 27 citações. Diga assim para o seu irmão: olha, você sabia que no livro de Atos nós temos 27 citações acerca do Espírito Santo? Me ajuda aí, fala para alguém. Fala para alguém. 27 citações. Você sabia que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, basicamente as últimas palavras dele foi: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Bem, pastor, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada, pastor. Vai devagar. Tenta concatenar isso tudo. Sim. Tudo aquilo que é repetido na Bíblia, nós temos que dar a devida atenção. Tudo aquilo que é repetido várias vezes na palavra de Deus, nós temos que dar a devida atenção. E dentro do tema desta pregação, eu quero falar o seguinte: Deus e Jesus estabeleceu o seguinte: a minha igreja tem que dar importância ao Espírito Santo. E começamos a ler Atos 1, Atos 2, Atos 4, Atos 8, Atos 19, e fomos falando, e fomos lendo. O povo deu ouvidos a Jesus. Do Monte das Oliveiras, eles foram para Jerusalém, para o cenáculo, buscar o batismo com o Espírito Santo. 10 dias depois, todos foram batizados, foram cheios com o Espírito Santo. E uma grande multidão que estava em Jerusalém naquele período começou a estranhar o barulho, e isso inquietou eles, e eles foram atrás do barulho. E quando eles chegaram lá, viram 120 discípulos, homens e mulheres, falando línguas estranhas. Eu não vou entrar nessa questão de línguas estranhas. Pastor, o que é línguas estranhas?
é uma linguagem espiritual. O senhor pode citar mais alguns detalhes? Lá no original grego, quando é traduzido para o nosso português, é traduzido como línguas estranhas. Contudo, lá no original grego nós temos duas palavras, a glossolalia e a xenolalia, que são traduzidas como línguas estranhas. Uma são as línguas dos anjos, outras remete a línguas humanas. Quando alguém está falando em línguas estranhas, ou está falando em um idioma humano de qualquer país, ou uma língua de anjo, que só Deus conhece. Amém? E o que eu chamo a atenção é para o que está registrado em Atos 2, do 37 ao 39. Sempre existirá dois grupos. Um que quando vê as coisas de Deus, diz: opa, eu quero para mim. Eu quero isso aí para mim. Tem outros que fazem chacota, deboche. Isso sempre existiu desde o início da igreja e sempre vai existir até o arrebatamento da igreja. Disseram: olha, esse povo aí está bêbado, já encheram a cara de 51 de Brahma, estão bêbados. E o apóstolo Paulo disse: de jeito maneira, o que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado. É o que foi profetizado lá em Joel capítulo 2. E começou a citar o que Jesus deliberou sobre a vida deles. E o que eu acho interessante é o seguinte: olha, isso aí é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos aqueles a quem Deus chamar. Diga assim: o Espírito Santo é para mim e para os meus filhos. Telo e Adriana vão dizer: para os meus 5 filhos. O Espírito Santo é para toda a igreja. Amém? É para toda a igreja. E o pessoal, quando ouviu essa boa nova, essa boa notícia, disse: eu quero isso. E todos eles entregaram a vida a Jesus e tiveram uma experiência com Deus. Isso é lindo. Aí, pulando um pouquinho, quantos conhecem a vida passada do apóstolo Paulo? Quem já ouviu falar de Saulo? Muita gente, todos nós praticamente. O apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo Paulo, ele era um camarada extremamente religioso e perseguia a igreja. Se nós estivéssemos naquele tempo, lá em Jerusalém, o apóstolo Saulo iria pegar pelo... Olhem para o Isaac, olhem para a cabeleira dele, iria arrastá-lo pelos cabelos. Daniel não teria esse problema. Mas o Isaac e o Samuel seriam arrastados pelo cabelo, seriam torturados e depois mortos, se não negassem a Jesus. E Saulo, não o apóstolo Paulo, mas Saulo, ele fez uma limpa lá em Jerusalém. E trabalhou muito, prendeu, bateu, torturou e matou muitos da igreja. E seguiu
com cartas para Damasco. No meio do caminho, sabe quem apareceu para Saulo? Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está fazendo isso? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Aí Saulo, conturbado com aquilo tudo, ele disse: Senhor, quem és? Aí Jesus se revelou a ele. Aí Saulo foi levado para Damasco cego. Mas ali, Saulo teve uma experiência com Deus. Diga assim para o seu irmão: irmão, irmã, eu não te conheço. Talvez alguém disse que você não valeria para ser salvo. Quem é você para pensar em ser salvo? Em passar a eternidade com Deus? Se Deus libertou e salvou Saulo, imagina você. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: você tem jeito, Deus te ama e Deus quer te dar uma experiência com Ele. Amém? As mentiras, eu gosto de falar as mentiras do diabo, sabia? Por quê? As mentiras do diabo são descobertas, são reveladas, e quando isso acontece, nós temos que trazer as verdades de Deus, as verdades da palavra de Deus. O diabo fala: você não presta. O Senhor fala que nós fomos comprados por um bom preço. O diabo fala que não tem jeito para mim, mas o Senhor diz: tem jeito sim, porque o meu filho morreu por ele, morreu por você. Eu já vi gente que, sinceramente falando humanamente, eu dizia: Senhor, se fosse por mim. Aí sabe, o que eu senti no coração foi: que bom que eu não sou você. Que bom que eu não sou você. Eu já ouvi testemunhos que eu disse: misericórdia, bandido, assassino, para não falar outras coisas. Mas você olhava nos olhos e via que esse homem tinha tido uma experiência com Deus, ele mudou de vida, ele foi transformado pelo Senhor. E diga assim para o seu irmão: hoje eu creio que coisas de Deus podem acontecer aí no seu interior. É muita coisa, né, gente? Mas diga assim para a pessoa, diga o que você lembrar. É isso aí. Diga assim: Deus vai transformar algo aí dentro. Vamos resumir. Olha só. Saulo foi levado para Damasco. Ele passou dias sentado, cego, sem ver. E Deus foi buscar quem? Para ministrar sobre a vida de Paulo? Ananias. Aí quando Jesus falou que era Saulo, Ananias disse: misericórdia, Senhor, logo esse aí não, olha, Senhor, me tira dessa, manda outro, porque para mim esse camarada vai continuar cego. Aí o Senhor disse: ele é um vaso escolhido. E o feminino de vaso é vaza, né? Diga para uma mulher que está do seu lado, diga: vaza de Deus. É brincadeira, para descontrair um pouquinho.
Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você é um vaso escolhido. E chegou a hora de jogar as mentiras do diabo lá fora. Amém? Você é importante, Deus te ama, Deus preparou algo poderoso para você. Amém? Aleluia! E Ananias chegou lá e disse: olha, o Senhor que te apareceu lá me mandou vir aqui. Irmão Saulo, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Certos discípulos foram para Samaria e eles falaram de Jesus. E chegando lá em Samaria, muitos samaritanos se converteram. E sabe o que aconteceu? A igreja lá em Jerusalém ficou sabendo e mandou os apóstolos para lá. Para quê? Para reforçar o plano da salvação? Não. Para ministrar o Espírito Santo. Para ministrar o Espírito Santo. Uma pergunta: o Espírito Santo, ele só desce sobre os crentes ou também ele pode descer sobre os não crentes? Para todo mundo? Se fosse um seminário, eu iria alongar essa pergunta, para começar os debates. Mas como nós estamos em um culto público, o Espírito Santo, ele desce sobre os crentes. Mas também o Espírito Santo desce para os não crentes. Porém, entretanto, todavia, quando os não crentes recebem o Espírito Santo, eles se tornam crentes. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai nos levar para perto de Jesus, para perto de Deus. E o apóstolo Pedro estava lá de boa, orando, quando recebeu a visita de 2 homens, a mando de Cornélio. E Deus tinha ministrado para ele lá em cima, no terraço, e ao ouvir os 2 emissários do centurião Cornélio, ele disse: eu acho que Deus tem alguma coisa nisso aí. Aí o Espírito Santo falou com Pedro: vai com eles. E chegou lá na casa de Cornélio. Olha, aí Cornélio abriu o coração para ele: olha, o Senhor se revelou a mim, e ele falou para mandar te buscar, e o Senhor está aqui, e o Senhor falou para mim que o Senhor tem algo para falar conosco. Aí o Pedrão disse: misericórdia. Olhou para, vamos dizer, esse grupo aqui, que tem um pessoal mais feio. Não, assim, que o pessoal menos bonito. Aí olhou assim, disse: misericórdia, que público é esse? Meu Deus. Aí olhou para Maiara, olhou para o pastor Thomas, olhou para Sandra e disse: meu Deus do céu. Amados, eu já passei por várias situações assim. Chegava para orar por alguém, aí você percebeu o ambiente, a pessoa que iria receber a oração, ela só estava recebendo a oração porque um familiar, um parente pediu.
Mas independente do público, da pessoa, da família, do casal, nós temos que ser sal e luz. Nós temos que falar de Jesus e temos que orar, porque quem faz a obra não somos nós, é Deus. E para surpresa minha, várias vezes Deus curava, Deus libertava, Deus mudava a situação. E eu amo falar essa expressão, porque Deus continua sendo Deus. Amém? Aleluia. E quando o apóstolo Pedro falou um pouquinho, sabe o que veio sobre eles? O Espírito Santo. Depois lá em Atos 19, novamente, uma outra situação do derramar sobre o Espírito, do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegou em Éfeso, encontrou um grupo de discípulos e disse: olha, vem cá, Daniel, Valéria, Cons, Samuel, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Eles disseram: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles: nós nem sabemos o que é isso. Aí começa a conversa ali de Paulo com eles. Aí Paulo passa o plano da salvação, fala o que Jesus fez na cruz, que ele morreu e ressuscitou e está assunto nos céus, e que enviou o Espírito Santo, e falou: eu vou orar por vocês. Impôs as mãos, e eles foram cheios com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Meu Deus do céu. Pronto, cheguei, deu para discorrer de todas as passagens que nós acabamos de ler. E agora, qual é a fundamentação que eu quero trazer? Amados, o Espírito Santo foi algo determinante para a igreja primitiva. Eles começaram a viver o plano de Deus, que Deus estabelecera para eles. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho falado aqui uma vez ou outra, sabe o que não pode faltar na sua oração? Não é você pedir o seu pão diário. Você pode pedir, e nós temos que pedir, mas você tem que pedir todo santo dia: Senhor, me enche com o teu Espírito, me enche com a tua presença. Senhor, que a minha mente, que o meu coração, que a minha alma, que o meu espírito sejam saturados com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é real. Algumas religiões afirmam de forma categórica que o Espírito Santo é uma energia, é uma força da natureza, é uma sensação gostosa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão conosco. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Diga assim para o seu irmão: você sabe o que é comunhão no grego? É koinonia. E você sabe o que significa koinonia no grego? Parceria, amizade, estar junto, estabelecer aliança e relacionamento. O Espírito Santo é Deus habitando em nós e nos preparando para a eternidade. Amém?
eu sinceramente, se a gente fosse delinear o contexto de todo mundo aqui que recebeu o Espírito Santo, cada um estava vivendo uma história, um dilema, tinha uma pressão, tinha as suas razões para dar a mínima para isso. Mas sabe, queridos, quando foi colocado diante deles o seguinte: Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo, Deus quer enchê-los com o Espírito Santo, eles disseram: não vamos perder esta oportunidade. Senhor, vem nos encher, vem nos encher. E em situações semelhantes e análogas a essa, no nosso tempo, o que vem? A Tatiane, o diabo vai lançar sobre a mente dela, sobre a mente do Isaac, sobre a mente do Alexandre: você não é merecedor, você não merece receber o Espírito Santo, porque você está desse jeito, está assim, está assado, e você nunca vai melhorar, você não é digno, você não é merecedor. Eu quero acabar com essa mentira, com esse engano do diabo. Em nenhum momento foi estabelecido nesses vários textos bíblicos, não foi estabelecido que a pessoa que estava a receber deveria ter feito alguma coisa. Eu, sinceramente, eu não sei como você está agora, mas o que eu sei é que a promessa do Espírito Santo é para você, que a presença do Espírito Santo já foi liberada sobre a sua vida, e que o que Deus estabeleceu na palavra dele é: viva em comunhão com o meu Espírito. Quanto mais do Espírito Santo, mais de Deus. Quanto mais do Espírito Santo na minha vida, mais de Jesus na minha vida. E é por isso que o diabo quer te afastar, que você tenha experiências e experiências e experiências com o Espírito Santo. Texto bíblico lá em Coríntios fala que ele veio habitar em nós. Jesus disse em João 14 e em João 16: olha, eu vou embora, mas não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo vai estar com vocês, amados. O Espírito Santo, nós temos que abrir o coração e falar: Senhor, eu quero mais. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio de poder, eu quero ter comunhão, eu quero ter sensibilidade ao Espírito Santo. Lá em Gálatas fala o seguinte: nós temos que ser guiados e direcionados e vivermos no Espírito Santo. Amém? Fique de pé para dar a impressão que está terminando. Eu construí um fundamento. Nós vimos que a teoria da evolução é apenas uma teoria, porque não se repete e não se repete mais na história. Amém? Porém, o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, aconteceu de várias maneiras, com vários públicos, e no decorrer da história, para mostrar que é um fato que tem que acontecer
até a volta de Jesus. Aqui, na rua, em casa, você é de Deus, e você vai escutar isso, e em nome de Jesus, isso nunca vai sair da sua mente e do seu coração. Até a volta de Jesus, todos os dias, você tem que viver uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, e isso somente é possível tendo uma experiência com o Espírito Santo.